Diz o Bezerra da Silva que a minha mãe era a mulher mais bonita lá do Cantagalho, então... Tu quebra-braço. Bezerra tentou lhe cantar? Dizem as más línguas que o Bezerra teria olhado ela com bons olhos, mas ela já estava comprometida com o meu pai. E o Bezerra se tornou, o meu pai se tornou praticamente o irmão mais velho do Bezerra. Mas Bezerra da Silva tirou a mulher de um dos moradores. Conta essa história da Glória. Da dona Glorinha, a Glorinha, rapaz. Ela era casada com quem? É verdade, mas não, a Glorinha era casada na época. Não, já era com seu filhinho? Já, ué. Já. Mas aí houve uma paixão. A Glorinha era Não lembro se ela mulher... já morava com seu filhinho, né? Não, ela era mulher Não. do geral. Era outro cara. Aquele da Brama, Zé da Brama. Zé da Branca. Ela também era muito bonita? Não, Era ali era uma uma negra, preta, uma preta. ela bem feita de corpo, simpática. E era macumbeira, né? Bezerra, quando ela recebia o santo, ela... E muito faladeira, falava muito, mas muito simpática, né? E o Bezerra gostou dela e ela se apaixonou por ele e não podia ninguém olhar para o Bezerra, que ela ficava uma fera, né? Até com o meu próprio marido, ela se zangou uma vez que ele chamava o Bezerra sempre para ir para a cidade, para as gravações, né? Ela ficava zangada. Glorinha era barraqueira? Ela. E bastante. O seu Bezerra mesmo que contava isso. De vez em quando ela gritava ele pelo mundo, falava: Bezerra! Ô Bezerra! Eu era mocinha, bonita, A gente também tem duas, né? trabalhava em casa de família aos domingos. Ia visitar, ia para casa da minha mãe que morava no Cantagalho, no Quebra. Em cima do poço. Aquele barraco em cima do poço, eu morava ali. E eu subia bonita, e meu marido aí gostou de mim e logo depois nós casamos. Eu tinha 17 Qual marido? Alcides. Alcide. Ele já era compositor? Já. Na época era doca. Não, o pai desde criança, desde garota, ele fazia samba. Ele tocava trombone. E a senhora gostou disso? É, gostei. Né? O Bezerra que fala, ele fazia falando o seguinte, é que tinha um outro lá, tinha um outro morador do morro que tocava, como é o nome do cara? Isaías, né? Um que tocava o quê? Ele tocava... Tocava em trombone. Tem um outro cara que tocava trombone, porque a história do canto do quebra-braço é o seguinte... Não, mas peraí, só um segundo. A senhora namorou também o outro? Não, o outro tava bem, o outro era apaixonado por mamãe. O outro era apaixonado, mas aí o outro também tocava trombone, tocava mal. O outro tocava mal o trombone. É verdade? Tocando aquele trombone, pau. Aí meu pai depois eles formaram um grupo lá, né? Um grupo de músicos. Que veio a ser um embrião da banda de Ipanema. Eles formaram um grupo, tinha músicos de sopro. Isso é importante, tinha músicos de sopro lá, o seu Belinho, né, o seu Davi, e tinha outro lá, Mário Bombeiro. Eles tinham um grupo lá, tinha um morador do Cantagalho que tocava sopro, João Boró tocava pistão, trombone, e tinha os caras que tocavam violão, tinha os caras de ritmo, eles formaram um grupo que descia o Morro do Cantagalo e desfilava nas ruas de Ipanema. Ele não dava música de amor, ele não gostava. Meu marido já vivia gravando na Copacabana. Aí precisaram lá de um ritmista para tocar aquele Trovador. Doca e foi lá no morro, levou o Bezerra para a cidade para fazer parte da gravação. Parou a gravação e falou: pode esperar que eu vou trazer um músico para colocar esse instrumento. Isso. Foi lá no morro Pegar o Bezerra para levar Exatamente. pra tocar. Dali por diante é que o Bezerra começou. Final da década de 40, O Alcides, seu primeiro marido, que é o Doca. que é o Doca, teve quantas mulheres? É difícil. Tinha várias. Tinha mulher na cidade, mulher lá no morro.
E eu não posso contar, dizer com exato. Mas era em momentos separados ou ao mesmo tempo? Antes, porque tem que falar da idade dele, né? Porque havia uma diferença de idade. Ele tinha 15 anos mais velho do que eu. Eu era uma menina, né? E ele era um homem vivido, gostava de sair muito, viajar muito e passear muito pela cidade. De vez em quando alguém me dizia, eu vi o Doca lá não sei onde, com uma loura, com uma morena. Eu tinha várias lá. O Bezerra também era galinha? Mais ou menos. Bastante. Quem era mais malandro, seu marido ou Bezerra? Não, O primeiro marido? o meu primeiro marido tinha mais Era mais águia. mais águia, tinha mais experiência. Não, porque o Bezerra era muito novinho. É. Era um garoto. É isso? É, o Bezerra É isso? era Bate. novo. Então, seu marido foi um professor da malandragem do Bezerra? Segundo o Bezerra próprio diz, né? Segundo o Bezerra próprio dizia, era porque o Bezerra foi lá pro Morro Garoto e meu pai era 10 anos mais velho que o Bezerra. Então, quer dizer, o meu pai que botou o Bezerra nesse meio de música e no meio também das gafieiras, da mulherada e tal, porque meu pai era o rei da gafieira, né? Tanto que o Billy Blanco, a música Pistão de Gafieira, que o Billy Blanco fez pra ele, meu pai dançava muito e tal. É, chegou a ter, tipo, a senhora chega, Flagrar. não volte mais pra cá. Sair e tire as coisas dessa casa. Aconteceu ou não? Não, porque eu era muito criança, né? Eu não tive essa atitude de A senhora aceitava. aceitar. Agora, o Bezerra da Silva, já o amigo do seu marido, ele foi posto pra fora de casa algumas vezes? Da casa dele É mesmo? várias vezes. Essa dona Glorinha Até a dona Glorinha. O Galorinho expulsou ele? Várias vezes expulsava e ele voltava. Falamos de um primeiro marido, o segundo, que é o Oswaldo, que é o pai deles, porque você, pelo jeito, seu pai era o mais malandro de todos. Era mais experiente, né? O mais diferente, ó. O Oswaldo, o inexperiente, ele tinha que idade quando a senhora casou com ele? O Oswaldo, mais ou menos. A diferença minha para ele era de um ano. Mas o Oswaldo já tinha também outros filhos, de outro matrimônio. Ele Mas tinha 34 anos, seu irmão. era novo. Foi morar com a mamãe, né? 34 anos. Ele casou novo, teve os filhos dele separou, e a minha mãe ficou viúva com 31, né? Ele era padeiro. E eu, na época, estava consertando o meu barraco. Estava reformando. E eu fiquei na casa da minha cunhada. Fiquei lá uns 6 meses, quebra também. Ali E o no Oswaldo caminho ali. E o Oswaldo aí todo dia, quando subia de manhã da padaria, O seu irmão passava trabalhava por na lá. padaria das famílias, Das ali na famílias. Teixeira de Pirajá, quase que na Teixeira de Melo. Hoje é um restaurante ali. Tá. Aí ele subia, passava ali, acabou que nós ficamos namorando. Ele levava pão pra senhora? Levava pra casa e levava pros vizinhos. Não, e um pão gostoso, ele era um O padeiro. português, todo dia de manhã, quando ele subia, ele já levava sacos de pão Não, e o pão Mas era maravilhoso. grátis? pra casa e pra vizinhança também. E um pão O português maravilhoso. deixava levar. Um pão de qualidade, que era o melhor pão de Ipanema. Ele era uma fera. Pra senhora ele levava manteiga também? Tinha algo mais. Eu não quis andar com ele. Primeiro, ele já tinha 4 filhos. Ele se separou da mulher, né? Era separado da mulher. Eu já tinha 4 filhos. Eu Armando, Solange, Walter e a Claudete. Ah, então o Armando é do outro matrimônio. O Armando me explicou isso. Armando a Isso é Solange. muito complicado. E amigo dos aflitos. Um apelido que o seu Bezerra que colocou nele. Zé colocou amigo dos aflitos, porque ele gostava de ajudar todo mundo. O Oswaldo?
Entendi. Teve uma fase que o Bezerra estava tão ruim de vida, tão brabo, que o Bezerra dormiu na rua e o Oswaldo ficou junto com ele. Ficaram a noite toda na rua, que o Bezerra não tinha pra onde ir. Solidariedade. E o Oswaldo falou, então eu vou ficar contigo. Ficaram na rua a noite toda, até de manhã para trabalhar. Mas que ano teria sido isso? Aí foi década de 50, não é isso? É. Não, peraí. O Alcides já tinha morrido. Já. Não, mas quando meu pai era vivo, o Oswaldo já era amigo do Bezerra também. Já conhecia também. Os três eram amigos. É, porque todo mundo morava no Cantagalo. Mosqueteiros. É, todo mundo, mas não, tinha um grupo de amigos, de músicos, de amigos do Quem morro. seria o quarto ou quinto desse Do morro? grupo desse? Aí? Ah, tinha uma opção de músico lá, o seu Belinho, o outro que tocava pistão, Mas a tocava maioria trombone. já morreu. Ah, mas já morreram tudo. Um tocava Mário. pistão, tocava trombone, meu tio Mário, irmão da minha mãe, que tocava cavaquinho, banjo, bandolim, Esse também faleceu. faleceu. Entendi. Voltando para a musa inspiradora. O Oswaldo, então, ele pega em 1964 Isso. e seduz a senhora com um pão. Não, peraí. Débora nasceu Já nasceu em Maio. 65. Mais de em 65. 85. Você sabia dessa história? Começo de 64, né? Não, vamos lá. Seduziu a senhora. A senhora confessou que antes não olhava para ele. Justamente. Né? Que é o jogo da verdade, hein? Tá todo mundo de testemunha aqui. Por que ele gostava da senhora? Não, eu também não sei. A Silvina era uma das mulheres mais bonitas de Morro do Cantagalo. O quebra-braço com certeza é mais bonito. Era mais bonito. Diziam, o Bezerra mesmo dizia que eu era a mulher mais bonita do Cantagalo.